E já estamos de regresso para a segunda parte de Sintonia de Ataque. A segunda parte de Sintonia de Ataque vamos olhar, como é hábito, para a segunda Liga e para a Liga 3. É tempo de balanços, é tempo também de falarmos daquilo que foram os resultados deste fim de semana dos jogos de play-off, mas vamos começar pelos balanços. Deixaremos então essa análise aos jogos de play-off, em que coloquei o AF-SAD contra o Vizela e também o Belenenses contra o Passos Ferreira. Vai ser então um ponto para analisarmos já daqui a pouco neste seu Sintonia de Ataque. Mas como tínhamos falado a semana passada fizemos uma análise mais global aos campeonatos, aquilo que foi o campeonato. A proposta desta semana é um pouco diferente. Vamos olhar para as três equipas que acompanhamos com mais atenção no nosso painel, que estamos a falar de São João de Ver, Lusitano de Larosa e Feirense, e perceber um pouco o que é que foi a época de cada uma dessas equipas. E vamos começar exatamente pelo Sporting Clube São João de Ver, a equipa do Sporting Clube São João de Ver que, relembrando, começou então na Série A, portanto nessa Série A onde estavam as equipas de Norte e de Norte antes de haver a divisão para a fase de manutenção e para a fase de apuramento de campeão. O São João de Ver nessa primeira fase terminou em 7º lugar com 23 pontos e depois então com esses 23 pontos não conseguiu qualificar-se para a fase de apuramento de campeão, ficou na fase de manutenção, tendo conseguido na segunda fase 18 pontos e ficando em 4º lugar, garantindo a manutenção na Liga 3 na próxima época, e dessa feita então sabe que na próxima época terá então essa missão de tentar novamente tentar chegar pelo menos, e foi isso que vou pegar nas palavras do Vítor, jogo a jogo garantir a manutenção, porque foi assim que o Vítor tem falado sempre aqui no nosso programa. Estou a pegar nas palavras do Vítor. Agora, brincando um bocadinho menos, lembramos também aquilo que foi a caminhada na Taça de Portugal, onde foi eliminado apenas nos quartos de final, uma caminhada histórica pelo Rio Ave, nesse jogo que soube um bocadinho a pouco. Portanto, olhando para a época do São João de Ver, é o primeiro tema de análise que vamos ter aqui hoje. Vítor, começo por ti. O que é que te apraz a dizer relativamente àquilo que foi as incidências, desde o plantel ao treinador, ao campeonato, que São João de Ver foi este na época 23-24? 24-25, peço desculpa. Olha, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, a ti Filipe, aqui um abraço especial ao Xavier, que estava-nos a faltar a sua inteligência neste programa, e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. É evidente que fomos dizendo ao longo da época muito aquilo que sentíamos, aquilo que víamos, aquilo que perspectivávamos. E eu, na preparação deste programa, criei aqui alguns tópicos para ser mais sintético e mais expressivo, e poder dar esta minha perspectiva sobre aquilo que foi a época do Sporting Clube São João de Ver. Nós tínhamos como expectativa mínima para esta época a manutenção, a garantia da manutenção na Liga 3, e conseguimos. Tivemos a pior fase da época a seguir ao jogo do Rio Ave, que tu relataste muito bem, num sentimento agridoce pela exibição que fizemos, pelo resultado que obtivemos e pela forma errática como a equipa de arbitragem conduziu o jogo, retirando-nos o sonho de prosseguirmos para as meias finais e disputar essas meias finais com o Sporting Clube de Portugal. A seguir a esse jogo do Rio Ave, em Rio Ave, ou no Rio Ave, nós tivemos a pior fase da época. Melhor fase da época, os últimos jogos da fase regular, com as vitórias frente ao Vila Verdense, empate com a ADS em São João da Madeira, vitória contra o Trofense e FAF, empate no Manaria e vitória contra o Varzim. Portanto, estes foram os últimos jogos da fase regular do campeonato, e que foi de facto para a equipa uma fase excelente pela qualidade de jogo que tivemos e pelos resultados obtidos. Depois, qual foi o momento mais feliz da época? O gol do Ruca, no Rio Ave, quando fizemos 1-0 a jogar na casa deles. E também a vitória no Vila Verdense, que garantiu a manutenção de São João de Ver na Liga 3, o último jogo da época. Momento mais triste da época, o jogo na Sanjoanense, em que perdemos 5-2. Foi um resultado penoso, uma exibição penosa, e que nos colocou, de facto, muito tristes, porque naquele jogo, se tivéssemos ganho,
teríamos dado passo e meio rumo àquilo que era o objetivo para esta época, que conseguimos alcançar. O momento mais ansioso foi o jogo contra o Vila Verdense na última jornada. Não dependíamos de nós, porque tínhamos perdido no jogo anterior contra o Anadia em casa, e portanto toda aquela semana foi uma semana muito ansiosa e custava passar as horas e custava passar os dias, porque toda uma época, todo um objetivo se jogava num último jogo e na condicionante que não dependíamos de nós. Qual foi o momento mais frustrante da época? A derrota contra o Anadia, em casa, e que nos colocou a depender de outros para garantir a manutenção. Jogador revelação, João Vítor, que na primeira fase do campeonato fez 14 golos e, portanto, o João Vítor tinha andado por alguns clubes, não tinha ainda garantido a sua performance, e em São João de Ver encontrou um clube, uma equipa, um esquema de jogo que lhe permitiu abrir portas para aquilo que será a próxima época, num campeonato mais profissional, e com condições de vida e trabalho naturalmente melhores. Jogador de confirmação, Rafael Tavares, nosso defesa central, um grandíssimo defesa central, o seu pé esquerdo, a capacidade de fazer dobras, a capacidade de compensar os colegas, um grande Rafael Tavares. Jogador mais consistente, o Berna, de alguma forma uma surpresa, não conhecíamos, é um jogador novo na casa e, portanto, fez uma época bastante consistente. E por último, e talvez o aspecto mais importante, o maior segredo não guardado, a alma e união da equipa, os líderes balneários, os capitães, os jogadores que são malapeiros, que nos momentos mais difíceis do campeonato colocaram toda a gente a remar para o mesmo lado. Todo o staff técnico, médico, administrativo e gestão desportiva. Apesar de tantas vicissitudes, e já aqui falei várias vezes das lesões graves de vários jogadores de longa duração, a verdade é que, se não fossem os capitães de equipa, os líderes balneários, os jogadores que são da casa, que amam o clube mais do que aquilo que é a sua componente profissional, teríamos tido uma época, se calhar, mais difícil, e graças a esta alma da equipa nós conseguimos a manutenção. Francisco Saló. Primeiro, cumprimentar a todos, boa noite, boa tarde a todos o painel e todos os nossos ouvintes, e dar os parabéns ao Vítor por um excelente flashback daquilo que foi a época desportiva do São João de Ver, e principalmente da forma bem documentada num diário de emoções extraordinário, porque tocou praticamente tudo aquilo que assola o sentimento do público em geral e daquilo que é a parte emotiva e de emoções, efetivamente, que estão presentes em cada época, num excelente trabalho jornalístico que me fez lembrar a bola de outros tempos, em que era uma escrita muito bem detalhada. Parabéns por esse facto. Não há dúvida que o São João de Ver, eu penso que vou ser um pouco desafiador. Não sei se, a única coisa que eu não sei se concordarei com o Vítor é na questão do objetivo mínimo, que era a manutenção. Não sei se lá no íntimo, verdadeiramente lá no fundo das profundezas, não haveria também uma ideia um pouco mais além do que aquilo que seria uma manutenção. Pese embora o facto da manutenção já ser um objetivo bem importante. Evidentemente que também iria acrescentar, até que foi-se isto na atualidade, acho que é importante dizer, não foi só um erro da arbitragem em Vila do Conde que não permitiu, mas um erro também do VAR. Ou seja, foram várias pessoas a terem erros, porque o primeiro golo é imensamente impregnado de irregularidades do Rio Ave, e que foi esse golo, o golo do empate do Rio Ave, que permitiu provavelmente, no contexto do jogo que nós assistimos e que tivemos o privilégio de assistir a convite também do Vítor, e portanto, em loco, sinceramente, foram vários erros acumulados. Agora, esta Liga 3 é uma liga que tem várias componentes, não só naquilo que é a projeção desportiva,
económico-financeira dos clubes, cada vez mais já afloramos esta situação. Há aqui um peso enorme económico para aquilo que são os sucessos das equipas. Não vale a pena ir ao mercado sem ter o dinheiro para comprar aquilo que é necessário ter. Portanto, acho que no fundo foi um tumulto de emoções, passaram do paraíso para o inferno e do inferno para o paraíso de uma forma radical, mas acho que tudo é importante passar, desde que se aprenda com os erros. E nós comungamos todos essa opinião, que quando falamos do Lourosa tem a ver com essa resiliência, com o facto de muitas das vezes daquilo que corre menos bem, não se tornar por si só um malefício que perdure, mas algo que obrigue a refletir e a projetar. E, portanto, não há muito a dizer em relação ao São João de Ver, corroborando perfeitamente da crónica que foi feita pelo Vítor. Só iria dizer que o João Vítor é mais uma segunda oportunidade àquilo que é o patamar profissional. Portanto, o João Vítor esteve lá, baixou, e muitas das vezes tem que dar um passo atrás para dar dois em frente. Esperemos nós, que gostamos do futebol, e evidentemente que o João Vítor e qualquer outro elemento e qualquer atleta tenha a oportunidade, nesta altura, de percebendo que já esteve lá, e tal e qual como o Trincão, não é? Esteve no topo dos clubes, voltou à partida, parecia que era um passo atrás, mas que voltou a estar na projeção. Portanto, a todos os níveis isto acontece. Olhe, por exemplo, se calhar também em termos de brincadeira, fazia bem ao João Félix, provavelmente ir até o São João de Ver e depois voltar a outro clube. Não sei se queres dizer alguma coisa, Vítor, relativamente ao João Félix só. Ver que Teixeira. Deixa eu ir para o Benfica. Antes de mais, pronto, cumprimentar. Também és bem, por isso é que eu falei. Cumprimentar o Benfica, imagina. Cumprimentar, portanto, o Benel, cumprimentar-te a ti e às pessoas que nos ouvem lá em casa. Não, eu estou de acordo com o Xaló sobre, portanto, enfim, aquilo que disse sobre o Vítor. Nós parece que estávamos a ver, enfim, a trajetória do São João de Ver de uma forma bem ilustrada. Às vezes falar muito de jogadores é complicado, mas isso é um outro assunto que são outros 500. Com toda a franqueza, acho que o São João de Ver podia, na minha perspectiva, com toda a honestidade, depois de ter visto, portanto, o São João de Ver algumas vezes, não tantas quanto eu gostava, mas pronto, mas eu tenho o Lusitânia de Lourosa, que muitas das vezes joga à mesma hora, e pronto, e vou ver Lourosa como é evidente. E o São João de Ver, eu estou convencido de que, com toda a sinceridade, passou um mau bocado, de facto, na fase final, por culpa própria, com toda a franqueza. Acho que depois, portanto, daquilo que fez e que nos entusiasmou de certa forma, e entusiasmar o Rodrigo não é fácil, e com toda a razão, acho de que ele assistiu de facto a uma partida de futebol que eu tive o privilégio de primeiro ir ao Macedo comer um franguinho, depois íamos todos na carrinha do Feirense e chegarmos a Vila do Conde e assistirmos a uma partida de futebol pela parte do São João de Ver, espetacular. E é pena que depois, portanto, do São João do Rio Ave, portanto, o São João do Ver eclipsou-se, quer dizer, não, desapareceu do mapa e, de facto, não desceu por sorte. Esta é a realidade que eu espero bem, e tu esqueceste de mencionar isso um bocado na narrativa, mas eu vou lembrar. Eu espero bem de que para o ano as coisas não aconteçam da mesma forma. Depender no último jogo de terceiros é pôr o coraçãozinho na mão dos outros. Rodrigo Nunes. Boa tarde a todos, a quem cá está e a quem nos está a ouvir no seu carro ou na sua casa. Pronto, eu concordando com tudo o que foi dito até aqui sobre o São João de Ver, reafirmo aquilo que disse à segunda ou terceira jornada. O São João de Ver fez o seu caminho. O Vítor Altura quase que me batia por isso. Mas, no fundo, era isso. E ele acabou, na sua explanação, dizendo que o São João de Ver fez aquilo que, para que entrou nesta terceira liga, que era a manutenção.
É evidente para quem está de fora, e ele vive o Sejam de Ver como eu não vivo, mas acompanhei meia dúzia de vezes, nem tanto, o Sejam de Ver, e fica aquilo que eu já disse, que achei que o Sejam de Ver tinha mais qualidade, demonstrou-a na taça, demonstrou em alguns jogos, que o Vítor também referiu, na fase inicial, em que se bateu bem, ganhando até àqueles que estiveram na fase final, na série dos primeiros, e depois não sei o que é que se passou, porque nós passámos essa mensagem e não deixa de ser aquilo que normalmente acontece no futebol, que é o ir longe na taça criou alguma instabilidade emocional nos jogadores do Sejam de Ver. Mas eu acho que isso devia ser uma vantagem. Infelizmente não foi. E se nós agora, e o Vítor principalmente, nós podíamos ter ganho em Vila de Conde se o Arte não fosse um tratante, é caso para dizer, se o Sejam de Ver tem passado à fase seguinte, neste caso às meias finais, hoje podíamos estar a alimentar a descida. Se formos a seguir esse raciocínio de que o facto de os jogadores pensarem na taça, estar ali um tempo meios perdidos ou a esquecer-se de que têm um campeonato para disputar, isso podia originar, porque eu também sou a favor disso, de que acho que as equipas como o Sejam de Ver, como o Feirense, como a Lourosa, a Taça de Portugal é um objetivo, mas primeiro está o campeonato. Eu já o disse aqui muitas vezes, no caso do Feirense, que se fosse treinador do Feirense, em que tivesse um jogo para a taça na quarta-feira, e eu no domingo ia escalonar, ou no outro domingo tivesse um jogo do campeonato, e eu escalonava a equipa para o domingo seguinte e depois fazia a equipa para quarta-feira para a taça. Porque o objetivo dos clubes que nós aqui falamos é os campeonatos e os objetivos que se tem do início da época. Eu acredito e compreendo que as pessoas Sejam de Ver, o treinador, a equipa técnica, por aquilo que o Sejam de Ver ia jogando, pela qualidade do seu plantel, que eu não me cansarei de eu dizer, pela qualidade do seu plantel, estavam completamente à vontade para ficar na terceira liga sem grandes sobressaltos. O que é certo, temos e o futebol é fértil nestas coisas, mas acima de tudo, para o Sejam de Ver, para o Lourosa, para o Feirense, mais do que nós fazermos agora uma retrospectiva, fazermos agora um balanço daquilo que foi esta época já passou, é importante nós referirmos isso, mas muito mais importante do que fazermos o balanço é que cada uma direção, que cada um responsável por estes três clubes, que façam eles essa análise, façam eles uma retrospectiva daquilo que foi a época, daquilo que correu bem, daqueles jogadores que são interessantes, porque preparar uma época, e eu também já o disse muitas vezes, nós temos, e isso é que é uma forma de trabalhar bem, é analisarmos o que fizemos, analisarmos o que temos, claramente ficarmos com aqueles que nós achamos que são uma mais-valia, e eu dava muito mais depressa 2.000 euros ou 3.000 a um jogador que já está no plantel do que metade a um jogador que vou buscar de fora. Antes quero gastar mais com os nossos do que gastar menos, que no fim depois vou gastar igual ou mais. Portanto, e neste caso estamos a falar do Sejam de Ver, é importante que as pessoas Sejam de Ver façam essa análise, façam essa retrospectiva, pormenorizem mais, o Vítor falou no geral, por aquilo que acompanhou, por aquilo que viu, mas que se faça aqui uma análise profunda sobre isso, porque tirando dos três, tirando o Lourosa, que é o único clube que neste momento tem a sua estrutura definida para a próxima época, em termos diretivos, em termos de direção técnica e direção desportiva, financeira, isso tudo. Quer o Sejam de Ver, quer o Feirense, e eu falo do Feirense, que nós nem sabemos quem é que vai estar cá para o ano, o que nós sentimos é de bandada de tudo, treinadores, jogadores e não sei o que é. Portanto, isso é que é mau nesta fase da época, neste caso no fim da época e no início, e a preparar a próxima,
era importante, eu não sei, o Vítor se calhar sabe isso melhor do que eu às vezes ouço coisas, mas nem quem sou eu para estar aqui a falar nisso, mas se a estrutura diretiva, a estrutura financeira do Sejam de Ver se mantém, se é os mesmos responsáveis pela SAD. Tu estás a rir, mas eu Não, tenho... porque eu desconheço, eu sou apenas um adepto, exato. não Portanto, tenho o informações importante do Sejam de internas. Ver é realmente remediar os erros que se cometeu nesta época, que foram alguns. O Mister falou aí daquilo que foi o Lourosa o ano passado, mas o Lourosa tem conseguido objetivos porque mantém a sua estrutura há meia dúzia de anos ou mais. Portanto, mantém-se. E as coisas vão-se trabalhando na altura certa. Não se faz as coisas a correr. E era importante, e estamos a falar do Sejam de Ver, depois iremos falar nos outros dois, era importante que o Sejam de Ver pudesse estar já a analisar aquilo que o Vítor fez no global, mas pormenorizando, vendo, não sabe se é o treinador, se está, se não está, quem são os jogadores, o que é que aconteceu de mal ou de menos bom, e este último terço da segunda fase foi penoso. Não vale a pena escamotearmos isso. Foi penoso para o Sejam de Ver, depois, como tu disseste bem, de uma campanha na Taça de Portugal histórica. Exatamente, e com qualidade. Não é porque aconteceu, porque teve a sorte de... Não, foi com qualidade e não foi inferior a uma equipa Rodrigo, da primeira. Desculpa te interromper, mas há aqui dois aspectos importantes que um deles, claro, nunca falámos sobre ele, e o outro, como dizia há bocadinho, eu sou apenas um adepto do clube, faço uma avaliação por aquilo que vejo e que sinto, mas certamente que a direção técnica e a direção da SAD fazem esse aprofundamento da reflexão. Portanto, não tenho a menor dúvida que quem trabalha na SAD faz esse detalhe, vai ao detalhe daquilo que aconteceu durante a época, as coisas boas e as coisas menos boas. Certamente que esse trabalho foi feito, está a ser feito, e aquilo que se vai programar para a próxima época será tentar corrigir algum erro que foi cometido. E tentar manter aquela estrutura, Claro. que ajudou o segundo o Sejam de aspecto, Ver a fazer uma época em 70% do tempo brilhante. Eu posso... o segundo dizer aspecto, sem e problema isso nenhum. deixo para os entendidos do futebol, que é a minha questão sobre o rendimento pós-Rio Ave. Será que foi o lado emocional, o lado da concentração, ou terá sido uma quebra física da equipa? Porque as equipas passam por momentos mais altos e mais baixos na sua condição física. Será que Chamado rendimento. terá quebrado o rendimento físico da equipa? Será que foi essa a razão? Será que foi o deslumbramento? Certamente que essa... Posso dar outra, sem te interromper. Claro. Posso dar outra hipótese. Claro. Ou será que, conforme o Rodrigo, que foi a Vila do Conde e viu no plantel do Sejam de Ver meia dúzia, para não dizer mais, de jogadores de grande qualidade, outros, que são os empresários, aquilo que é a confusão do futebol, que também estiveram lá e começaram a falar com esses 6 ou 7 jogadores de qualidade, acima do nível, entre aspas, do Sejam de Ver, e com todo o respeito, e começaram a mexer com a cabeça dos jogadores. É isso que... Rodrigo, a direção estes três tem que- fatores, os dois que eu apresentei mais o que tu apresentaste, certamente que a estrutura diretiva da SAD e a estrutura desportiva da SAD, certamente que deve ter esses dados, deve compreender o que é que se terá passado e, portanto, eu não escamoteio nenhuma possibilidade. Portanto, agora, acredito profundamente que a direção da SAD e os seus colaboradores fizeram essa análise ao detalhe. Vou trazer também para aqui para a conversa do Xavier, para fecharmos esta questão do São João de Ver. É óbvio que se sempre quiserem ir falando, é uma conversa aberta. É que Só- eu soube, por acaso, há dias, e não tinha nada a ver com o São João de Ver, mas há dias soube que o João Vítor foi um dos jogadores que em janeiro não saiu porque, já não sei se foi o São João de Ver, se foi a equipa que é detentora do passe do João Vítor. que não sei Académica, quem é, salvo erro. Académica, que foi Ele é do- abordado, Penso que é académica. Ele é de Brito. foi abordado na possibilidade dele sair para um clube da segunda liga, o João Vítor. Nem sei para onde é que ele vai agora, não sei.
Sr. Teixeira, acho que sabe. Mas ele disse aqui há uns meses. Não. Sabia? Quem está no convento é que sabe o que vai lá. Mas o São João de Ver tinha lá muitos outros João Vítor. Na minha Tinha, opinião. eu tenho. Pronto, tinha, não é? Melhores. No jogo que eu vi. Tinha, Melhores. tem. Se calhar até melhores. Pronto, eu estou a ver. Não, o ter, tinha e tem já é uma novidade aqui no programa. Exatamente. Porque o tem não se sabe. Não, o tem quer dizer que já ficam. Não, quer dizer, mister, que eu não tenho Até 30 informação, tem. que eu não tenho informação que alguns já saiu. Exatamente. Portanto, tem nessa perspectiva. Exatamente. Deixa-me saber falar. Ora, boa tarde a todos, aqui aos meus colegas, a ti, Filipe. Uma boa tarde para ti especial, desejando felicidades para o teu futuro. Não consigo, tenho que ser genuíno aqui no programa, portanto, pessoalmente quero-te dar um abraço, porque considero-te bastante. E a quem nos ouve e quem nos vê lá em casa, eu tenho uma quarta hipótese, posso sejam de ver, mas já lá vou. O presidente Rodrigo bem falou numa terceira hipótese, mas a minha quarta hipótese também é em sintonia, já que estávamos na sintonia com a dele há umas semanas atrás, ele vai se lembrar o que é. Porque ele foi perspicaz nessa altura em falar nessa possibilidade que pode também ter prejudicado. Infelizmente o futebol é fértil. E portanto... E não deve ficar por aí, deve haver muitas outras. Exato, não, mas na parte do São João de Ver, eu tenho pena que o São João de Ver não tenha feito mais, porque tem qualidade para isso. Não quero que voltes a falar nesse jogo que eu sei que não te deixa boas memórias, mas o São João de Ver provavelmente foi das melhores equipas que eu vi jogar em Lourosa. Provavelmente. Sei que é um jogo que não te trouxe muitas boas memórias por causa do... Trouxe. O que estás a dizer deixa-me uma boa memória. O Bandeirinha esteve sentado no banco, exatamente. Lourosa. Não, mas acho que até o Sr. Teixeira também falou aqui na altura. O São João de Ver apresentou-se de uma forma muito forte em Lourosa. Esse jogo que tu estás a referir deixa-me já boas estás ao memórias, mesmo nível. porque Só que o meu depois- São João de Ver, em condições normais, teria ganho o jogo em Lourosa. Exatamente. Portanto, foi melhor que o Lourosa. Portanto, Aquilo que eu, durante a época, fui dizendo do São João de Ver, não retiro, não por uma questão pessoal, por uma questão de que acho que tenho razão, é uma questão de opinião, que acho que nós estamos aqui para dar a nossa opinião de uma forma livre, democrata, e portanto acho que nós podemos dizer aquilo que sentimos, e aquilo que eu sinto é que eu acho que a Taça de Portugal adiou aquilo que foi o que o São João de Ver decidiu a 3 jornadas do fim. Eu acho que o treinador não tinha, na minha opinião, é um dos pontos negativos do São João de Ver deste ano. Na minha opinião, não tenho nada contra, nunca falei com o homem, não tenho nada contra o ser humano, fique claro, Afonso, aqui não há Afonso. nada contra o treinador do São João de Ver, não tenho mesmo nada, é uma questão de um adepto isento que vê o futebol e que entende que acha que ele não tinha capacidade, por conhecimento talvez do campeonato, por se calhar não conhecia tanto a nossa realidade aqui no Norte. Pode haver várias condicionantes. Aquilo que eu acho é que a Taça de Portugal foi escondendo e apesar da qualidade que nós vimos em Vila do Conde, e o São João de Ver não tem culpa nenhuma disso, acho que também no sorteio foi sendo favorável ao São João de Ver para chegar aos quartos de final, na minha opinião. O São João de Ver até Rio Ave teve pelo menos equipas do seu escalão ou inferiores, portanto nunca teve um desafio muito forte para até essa altura, e quando o teve foi melhor. O São João de Ver que joga em Vila de Conde não pode estar dependendo de terceiros na última jornada para não descer. Desculpem, mas não pode. Aquilo que nós vimos em Vila de Conde, aquilo não foi um acaso. Aquilo não foi o São João de Ver que se apeteceu de chegar ali a Vila de Conde e começar a jogar a bola como jogou. É que o São João de Ver parecia uma equipa da Primeira Liga. Nós estávamos a comentar isso na bancada, quando estava com o Mister e com o Presidente. E o Rio Ave é que parecia, pá, com todo respeito, deixa eu ver se eu me lembro do Rifanense, é verde e branco, quer dizer, não faz sentido. O que o São João de Ver mostrou em Vila de Conde, ter terminado este campeonato dependente de outros e ter tido a sorte para não descer, com todo o mérito porque ganhou o seu jogo, mas teve sorte porque a São Joanense acaba por conseguir ganhar em Anadia, e fruto disso é que o São João de Ver não desce. Este São João de Ver tinha que fazer muito mais neste campeonato do que fez, e apesar das lesões, que é sempre um problema, são condicionantes que ninguém
nós quando fazemos um plantel não podemos prever as lesões, mas nós também não temos dinheiro para ter 24 jogadores do mesmo nível, portanto é difícil colmatar alguns jogadores quando eles não podem jogar, e portanto acho que o São João de Ver aqui poderia ter feito mais, é a minha opinião. Acho que o objetivo mínimo faz sentido ser falado, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que o objetivo do São João de Ver era ter tentado ficar nos primeiros para lutar para subir. Não estou a dizer que o São João de Ver é uma equipa que ia lutar para subir, mas o São João de Ver, pela qualidade que tem, pelo investimento que fez, Numa época tipo Amarante. exatamente, tinha capacidade e qualidade para ter jogado a fase de subida à Liga 2. Não estou a dizer que era um candidato a subir à Liga 2. Já viste que mas eu olho. Não ia Lourosa. Não é por isso, mas eu olho para. Eu olho para o vezes. futebol que o Amarante praticou praticamente metade da época. Foi aquela primeira. Não posso dizer isso aqui ao microfone no início da época, mas você sabe o que é que eu quero dizer. O Amarante foi aquelas primeiras jornadas, tudo bem, mas depois acabou por mostrar que não tinha capacidade para subir à Liga 3. O que eu vi do Atlético jogar, o que eu vi do 1º de dezembro jogar, não jogou melhor que o São João de Ver. Eu estou a falar das equipas que estiveram, obviamente que na Zona Norte, para o São João de Ver, alguma tinha que ficar de fora. Mas depois o Fafo, se calhar veio-nos provar que não merecia lá estar. Se calhar o São João até era melhor que o Fafo. Agora, a quarta hipótese é pós-Rio Ave. Não estou a dizer que foi isso que sucedeu, mas que eu acho que não ajudou o São João de Ver, e na altura o presidente ele não me leva a mal que eu diga isto, porque a ratice do presidente de muitos anos disto lembrou isso, a dada altura a equipa técnica se calhar transmitiu para a equipa de futebol isto já está feito, nós já não descemos, portanto vamos aqui trocar alguns jogadores, vamos mexer, vamos rodar a equipa, metemos aqui 3 ou 4 gajos suplentes que nunca jogaram ou jogaram pouco, um prémio da época, e isto, enquanto matematicamente não é possível, não se pode fazer isto. Isto é uma mensagem que se passa para a equipa de, não é desleixamento, mas dá aqui uma sensação de que isto já está feito, porque nenhum adepto de São João de Ver, quando começou esta fase, admitia sequer a hipótese de São João de Ver descer. Nenhum. É normal, mas isso é os adeptos. Um treinador de futebol também sente isso. Eles lá dentro também sentem. Já está feito, se é ganhar ali 2 ou 3 pontos, vamos ganhar fora um jogo, está feito. Eles dizerem isto é uma coisa, agora transmitirem, através do escalonamento do 11 inicial, 3 ou 4 jogadores e tirarem peças fundamentais que levaram o São João de Ver a fazer a época que fez, e que são líderes dentro de campo, alguns deles. Alguns são líderes dentro de campo, foram Está a falar do retirados. Rafael Melo e do Edgar, por exemplo. São inexplicável a saída deles, não faz sentido. Faz sentido é quando há uma lesão ou quando a época está feita. Por norma, por exemplo, no último jogo, nos últimos 2 jogos, o guarda-redes suplente ter a sua oportunidade, porque trabalhou, porque fez uma grande taça de Portugal. O guarda-redes suplente merecia ter tido esse prémio, mas é quando as coisas estão arrumadas. Enquanto matematicamente não é possível, e eu não fui a Gouro, mas eu falei aqui, olha que se a São Joanense foi ganhar a Braga, e a São Joanense só não ganhou a fase de grupos porque o Braga ganhou o Vila Verdense na penúltima jornada. Senão a São Joanense estava sujeito até a ganhar a fase, e era um crónico candidato a descer, com nós aqui, São Joanense e Vila Verdense está feito. Nós aqui dizermos que São Joanense e Vila Verdense está feito somos nós. Agora, lá dentro tem que se passar uma mensagem mal. É para ganhar até estar matematicamente arrumado. Depois, quando isto estiver matematicamente arrumado, eu nos últimos 3 ou 4 jogos, eu faço aqui uma brincadeira. Entre comas, não estou a dizer que o treinador fez isto por brincadeira. Nós estamos a falar o futebolês. Mas tem que se passar uma mensagem à equipa de que, enquanto matematicamente não for possível, nós temos que ir para cima deles com as armas que temos, com os jogadores que fizeram este trajeto, fizeram este caminho, como o Presidente falou. Acho que é uma época agridoce, que é escondida pela brilhante prestação da Taça de Portugal, mas é um campeonato que fica muito aquém, porque o nível que o São João de Ver tem, a qualidade que o São João de Ver tem, a massa associativa que o São João de Ver trouxe para o campeonato. Foi muita gente ver o São João de Ver. Triplicamos o número de adeptos no estádio. Ou seja, a taça também trouxe isto, se calhar trouxe mais envolvência da comunidade à equipa e ao clube. Acho que o São João de Ver merecia ter tido, pelo menos, uma segunda fase de manutenção mais tranquila do que a que teve nos últimos jogos.
Damos aqui um bocadinho mais de tempo até ao São João de Ver, porque não temos falado tanto do São João de Ver nas últimas semanas, portanto também tivemos aqui esta ponte de análise que nos estava em falta já há algum tempo. Vamos agora olhar para o campeonato do Lourosa. O Lourosa, que na primeira fase terminou em primeiro lugar essa fase a Série A, e depois, na segunda fase, na fase de apuramento campeão, terminou em primeiro também, campeão da Liga 3, e com alguma tranquilidade, diria eu, foi então a equipa que sobe à segunda Liga e então a primeira vez que o Lourosa estará nos campeonatos profissionais. Já não é a primeira vez que estará no segundo escalão do futebol nacional, mas será a primeira vez que estará neste molde de escalões de campeonatos profissionais. Américo Teixeira é uma época histórica para o Cidade Lourosa. Já na época passada tinha sido uma época de quase, lembramos esse play-off, ainda hoje partilhava o Vítor uma memória do nosso grupo, que por esta altura estávamos a falar de play-offs. No dia 26 de maio havia jogo de play-off faz hoje um ano entre Lourosa, foi Lourosa Feirense. Passado um ano, o Lourosa está na segunda Liga, faz uma época terminando em primeiro na primeira fase, primeiro na fase do apuramento campeão. Eu ia fazer aqui uma pequena provocação, mas vou deixá-la para a semana, que era, vai entroncar um pouco nisto na próxima semana, quando falarmos do futuro e o que vem aí, a seguir a esta vitória categórica em duas fases de Lourosa, o que é que viria a seguir, mas vou deixar isso para a próxima semana. Liga Europa. Eu a semana passada já dei um cheirinho, falando no Alberca, não é? Que incomodou, parece que incomodou alguma gente. Vocês ainda vão ser convidados para o Campeonato do Mundo. Nunca se sabe. Eu, para mim, nunca se sabe. Não, uma cunhazita do Hugo, era capaz de ir ao Campeonato do Mundo. Mas isso ainda está a afetá-lo um bocadito. Eu ter falado, eu ter falado no Alberca de que subiu, portanto, do Campeonato de Portugal para a terceira Liga. Isso afeta um mas eu bocadito. não estou a falar nisso. Eu não estou a falar nisso. Podemos falar nisso a seguir. Olha, eu com toda a franqueza divido, portanto, o Campeonato de Lourosa em duas fases. O primeiro terço e depois, portanto, o resto. O primeiro terço foi, de facto, fraquinho. Nós vimos-nos consumidinhos, a equipa não se encontrava, mudamos de treinador. Começou o Renato Coimbra, terminou a Pedro Miguel. Pedro Miguel, que é importante, deixe-me só dar esta nota, já tem contrato renovado para a próxima época, juntamente com o Nuno Correia, portanto são os dois anúncios que existem. São boas notícias. Então, no primeiro terço, nós mudamos de treinador. O segundo treinador, que acabou por fazer uma época épica, também não se encontrou logo, teve algumas dificuldades, mas felizmente com a ratice dele, portanto, e a experiência dele, conseguiu acertar as agulhas e fazer com que a equipa, a partir de determinado momento, de facto, tenha um momento épico. Portanto, que foi o final da primeira fase e depois, portanto, na segunda fase, foi categórico e simplesmente brilhante. Com toda a franqueza, estão todos de parabéns. Tocaste no assunto do Pedro Miguel e do Nuno Correia, de quem mando um abraço daqui. Ele sabe que tenho muita admiração por ele e fico contente como lusitanista, e toda a gente, portanto, com quem eu falo, os amigos de café, ficaram contentes. O Lusitano de Lourosa aprendeu, e eu espero, portanto, sobre aquilo que o Rodrigo disse, sobre a lição que deu aqui ao amigo Vítor, sobre o que devia ser o São João de Ver. Os erros, eles tenham aprendido com os erros. Com toda a franqueza, o Lourosa aprendeu. E, portanto, como aprendeu, teve a época que teve a seguir. Portanto, eu espero, com toda a sinceridade, Vítor, e pela minha amizade e pelo carinho que eu tenho pelo São João de Ver, de que o São João de Ver, o grupo do São João de Ver, tenha aprendido com os erros que cometeram este ano, e para o ano, de facto, voltem outra vez a ter 1,80 m. Aqui novamente falámos aqui de um pormenor que foi importante também, e permita-me só dar esta nota, não estou aqui para dar esta opinião, mas um ponto que acho que é interessante é termos esta rivalidade saudável, que esperemos, e fica esta nota também para analisarmos para a semana, de que forma é que o São João terá Oliveirense e São Joanense, mas não é a mesma coisa que haver um São João de Ver Lourosa, ou teremos para o ano um Lourosa Feirense. É um dos pontos que iremos abordar para a próxima semana, certamente no nosso programa. Lembrar aos nossos ouvintes também que estamos quase aí de férias, portanto, os nossos craques merecem férias, não é? Que é para virem soltinhos na próxima época. Missa Shalom, a época de Lourosa, aqui pedi um bocadinho mais de brevidade.
pedir um bocadinho mais de variedade, porque nós já temos falado muito sobre o Lourosa e sobre o Feirense, mas aqui, como é óbvio, também dando espaço para a análise daquilo que foi a época, o que é que falta dizer, o que é que falta acrescentar, o que é que falta concluir. Claro, é felicitar o Lourosa pela excelente campanha, e há alguns chavões no futebol que são utilizados e que são ditos de uma forma às vezes espontânea, outras vezes casual, mas aquela que isto não é como começa, é como acaba, cabe que nem uma luva naquilo que é o trajeto do Lourosa. É evidente que houve alguém que caiu para que as coisas acontecessem. O Américo Teixeira falou, e muitíssimo bem, que a entrada do Pedro Miguel nem sequer foi o tal clique de mudança de treinador, porque as coisas não funcionaram logo de imediato. Houve ali algum tempo, mas a qualidade estava lá. Mas principalmente, e também há aqui alguns chavões no futebol, e já disse que não é como começa, mas é como acaba. Mas verdadeiramente a estrutura é muito importante para os jogadores, para o treinador, e se não houver uma boa estrutura, se não houver alguém que consiga dar as condições necessárias para desenvolver o trabalho, não é fácil. E muitas das vezes aquilo que se diz que é sorte, que é preciso também sorte no futebol, como na vida, às vezes essa sorte dá muito trabalho, e são naqueles pequenos detalhes, naqueles pequenos pormenores que se tornam por maiores no dia-a-dia e durante a época. E não é por acaso que muitas das vezes também se diz, teve sorte por ganhar nos últimos minutos, mas quando se tem muita sorte às vezes de ganhar 2 ou 3 jogos nos últimos minutos, é um estado de alma, provavelmente, que possa eventualmente ter sido trabalhada. Mas é evidente que é um clube que tem demonstrado inequivocamente que tem matéria-prima e tem know-how para se projetar por aí fora. Rodrigo Nunes? Não, a época do Lourosa foi, como se costuma dizer, perfeita. Mesmo aquilo que o Sr. Américo disse e o Mr. Charlotte também, de que houve momentos em que as coisas estavam a correr também, isso também faz parte de uma época, e também se faz. Depois de ser o primeiro na primeira fase e o primeiro na última fase e campeão, torna realmente até mais saboroso. E que tudo correu bem. Portanto, o Lourosa, não há muito a dizer sobre a campanha do Lourosa, apenas referir aquilo que eu disse há bocado, que não foi só a época perfeita, não foi só subir divisão, não foi só ser campeão, mas ter uma estrutura que vai ser a mesma, que está em sintonia, que está a funcionar, e esses 3 vetores que tu falaste, o diretor desportivo, ou neste caso o presidente, o diretor desportivo e a equipa técnica, já se conhecem, já sabem como é que as coisas têm que funcionar. Hoje, vou dizer aqui mais uma, para o Sr. Américo ficar a saber, e às vezes eu digo isto, hoje estive com o presidente Lourosa, é maravilha, e pronto, todo contente e percebi que ele está bem documentado, está bem preparado, sabe já de muitas coisas o que é a segunda liga, porque é evidente. Por isso é que ele fala consigo. O contrário, não é para o saber, contrário, senão... o contrário é que seria o normal, e ele andava já palpadelas, mas percebi que ele já tem já conhece muitas coisas daquilo que é, aquilo que lhe espera. Rodrigo, permita-me dar aqui uma nota, é claramente um grande trabalho do Hugo Mendes, este trajeto todo. Lembramos que Lourosa, há pouco tempo atrás, estava na... Eu quando falava aqui, eu claro. não falava mais, porque os meus colegas passavam mais a ideia de que o Nuno fez um grande trabalho. Não deixa de ser um grande trabalho também do Nuno Correia. O Nuno fez um grande trabalho, mas quem fez o grande trabalho, e eu sou suspeito a falar nisso, por isso não gosto de falar muito, porque pensam logo, olha, está esta manhã a defender o lado dele. Opa, é evidente que é do presidente do clube. Quer venha quem vier, até o facto de escolher o Nuno. Até o facto de escolher o Nuno demonstra que é uma pessoa com visão. Isto é quase como o presidente do Sporting. Até o facto de ter escolhido o Rubem Amorim, o Rui Amorim demonstra que é ele que os louros e as coisas, quando correm mal, a culpa é do presidente, quando correm bem, é o presidente que é o responsável. Portanto, e o caso do Hugo também está há 10 anos no Lourosa, cometeu muitos erros, subiu, desceu, foi estabilizando, foi se reunindo pessoas com capacidade e estou preocupado como feirense. E digo isto aqui à vontade, estou preocupado como feirense, porque temos um clube vizinho, podia ser a 500 km daqui, porque esta ideia, como é que vai ser para a próxima época? O Lourosa é exatamente
para mim, e é exatamente igual ao Portimonense, ao outro qualquer. Passos Ferreira não sabemos ainda. Na segunda liga, é o adversário do Feirense, que o Feirense vai tentar ganhar. Hoje alguém me dizia, também no mesmo sítio em que estava o presidente, ele dizia, para o ano são 6 pontos para o Lourosa com o Feirense. Opa, se logo nós ganhamos os outros jogos todos, se o Feirense ganhar os jogos todos e perder com o Lourosa, eu assino já. Quer dizer, nós não temos que olhar para o Lourosa ou os Lourosa, olhar para o Feirense como um objetivo para ganhar. Nós temos que olhar para o Lourosa como para todos os outros, com o objetivo de ganhar. Agora, podemos também criar aqui uma coisa. Quando for Lourosa-Feirense ou Feirense-Lourosa, ser feriado em Lourosa. Podemos arranjar aqui uma forma, por exemplo, podia ser. Eu até vou tentar, até vou tentar falar, feriados. vou tentar falar com a Vocês Liga, é que podem vou tentar fazer. falar com a Liga, a ver se a primeira jornada é Feirense-Lourosa, que é na altura da viagem medieval. Ouça, deixe-me falar, senão eu perco o raciocínio. O primeiro jogo, Eu peço desculpa. seja a primeira jornada, seja Feirense-Lourosa, que era na altura da viagem medieval, que assim o pessoal de Lourosa vem, almoça aqui connosco, visitámos o castelo, alguns nunca foram ao castelo, visitámos o castelo, almoçámos todos aqui nas tascas do Feirense e do restaurante e fazemos o jogo. E a segunda jornada, na segunda volta, seja na altura dos 20 das fogaceiras, que assim é dia feriado municipal, e vamos a Lourosa e jogamos Lourosa e podemos ir visitar o Zoo. E não. Portanto, ser dia de festa e dia de feriado municipal nos dois jogos com o Lourosa. Xavier, o que é que falta dizer? Isto para o ano vai ser bonito. Isto vai ser lindo para o ano. Ora bem, o que há a dizer? Parabéns ao Lusitano de Lourosa pela conquista também do título. Ainda não tinha tido a oportunidade publicamente, porque matematicamente Lourosa ainda não tinha conquistado o título de campeão. Perceber e concordar que o Presidente Rodrigo tem razão quando fala do Hugo, que é o grande obreiro de todo este Lourosa, mas as duas melhores épocas da história de Lourosa são com o Nuno Correia como diretor. Mas eu não estou a pôr em causa o trabalho do Nuno Correia. Nunca pus isso em causa. Aquilo que o Nuno Correia trouxe a Lourosa, com todo o respeito pela estrutura que o Lourosa teve, desde que o Hugo é presidente, é sempre a mesma estrutura. O Hugo, o Ramos e o Nuno Lamas são os 3 grandes pilares diretivos do Lourosa no que toca ao futebol. Foi sempre não é uma luta, mas foi sempre vários treinadores que passaram pelo Lourosa, e eu tenho conhecimento de causa do que estou a dizer, foram sempre dizendo ao presidente de que era necessário alguém na estrutura. Acho que ficou claro que eu não desvalorizei o trabalho do Nuno. Há vários treinadores e alguns valorizei foi o trabalho do presidente. Alguns deles eu conheço-os bem e sei que foram sempre tentando transmitir ao Hugo que faltava uma peça mais ligada ao futebol, com mais conhecimento de futebol, de jogadores. E vou-te dizer outra coisa, e deve ser difícil lidar com o Hugo. Deve ser difícil lidar, portanto, o Nuno tem que ser realmente um excelente diretor desportivo. Eu acho que... Porque aguentou as coisas do presidente, porque eu não preciso de ir muito longe, basta olhar para o presidente do Feirense, que é mais ou menos igual. Um líder às vezes é muito difícil de aturar. E o Nuno, só nesse aspecto, só saber aturar, entre aspas, o presidente já fez um grande trabalho. Eu acho que a imagem que melhor ilustra aquilo que está a dizer é a descarga emocional do Nuno no final do jogo da subida. Há ali uma descarga emocional do Nuno em pleno relevado. O homem desaba em lágrimas de emoção pela alegria, pelo objetivo, até porque, de uma forma injustiçada ou não, mas eu não retiro nada do que disse no início da época, daquilo que achava que estava menos bem no Lourosa, mas também já tive o cuidado aqui publicamente de reconhecer que se calhar estávamos errados no início da época no funeral que fizemos ao Lourosa. E mesmo no final do primeiro terço fizemos aqui quase todos. Aliás, funeral do Nuno. eu tenho comigo a imagem do Sr. Teixeira quando vinha aqui ao ele nem queria vir, porque o Lourosa nunca ganhava, e o homem, e como eu conheço bem as pessoas de Lourosa e o que sentem pelo Lourosa, o Lourosa nunca pode perder. Naquela casa ninguém gosta de perder. Naquela casa. Ok, mas é um bocadinho isso. E o Nuno soube dar a volta
e eu acho que há ali uma descarga emocional dele no relevado quando sente que o Lourosa finalmente subiu. O Nuno Correia vem trazer a Lourosa aquilo que outros treinadores foram sempre dizendo ao Hugo, e isto também revela que é um grande líder, ou seja, é um homem que também soube ouvir e soube reconhecer que de facto faltava ali uma peça importante. Não posso deixar de lado, bocadinho obviamente, tarde, mas reconheci. não posso deixar de lado, obviamente, o trabalho fantástico que o Pedro, o Miguel, acaba por fazer no Lourosa, porque é ele que consegue o grande sonho de colocar o Lourosa nos campeonatos profissionais. E nota-se que é um homem que tem muita experiência. Também, mas sem ovos não se faz omelete. Obviamente que os jogadores O também Mister está ajudam. sempre a falar nisso. Isto é tudo muito bonito, mas tem que se ter. Sim, mas Não chega só ter capacidade. O Renato também era um grande treinador e que vinha do Amarante e um treinador do outro mundo e também tinham lá os jogadores. Deixa-me só dizer uma coisa. O treinador do Tondela que subiu à Primeira Liga já foi treinador do Lourosa. Exatamente. Luís Pinto. O Luís foi... Não tem valor. Claro, tem muito. Porquê é que não conseguiu fazer um bom trabalho no Lourosa? Porque faltava os ovos. Eu aí já não vou. Já é complicado. Não puxo muito não. para esses lados. Eu compreendo. Eu só estou a analisar, Eu acho a fazer um paralelismo eu entre o olho trabalho dele agora, porque eu também não era Lourosa- não era o plantel mais rico da segunda liga. Mas, Presidente, o Lourosa, desde que o Hugo é presidente, em todos os campeonatos onde entrou, se não era o melhor, o maior orçamento, era um dos maiores orçamentos desses campeonatos. E tinha qualidade nos seus plantéis. Com todo o respeito, atenção, com todo o respeito, por isso é que me está a custar um bocado puxar por isso, o primeiro título do Hugo como presidente de Lourosa, qualquer pessoa era campeã. Mas o primeiro Aquilo era uma foi no equipa regional. do outro mundo. Mas foi no regional. Chega ao Campeonato de Portugal. Estás a falar de Lourosa, Chega- Eu já te disse aqui uma vez de que o Lourosa, só com as camisolas, na terceira divisão ou na terceira liga, é um candidato. É verdade. quer dizer, estás a falar Mas de o que é Lourosa, certo é que estás a falar passaram de por Na lá. terceira liga, não. Vale. No regional de Aveiro, foi não. onde o primeiro título foi no Tá bem, regional mas de Aveiro. eu acrescentei. No Na, regional na de Aveiro, terceira fica liga, o depois da Lourosa... tabela para cima só o nome. No Na Campeonato terceira divisão, Não, é igual, é Olha só igual. este Fica- recorde. Nós estamos mais ou habituados menos. a ser, já fomos campeões na duas terceira vezes. tem que lutar por Não, isso. não, Não, mas qual era, já estamos qual era a habituados a experiência ganhar. do Lourosa na terceira Ui. liga? Ui. A terceira liga até é recente. Ui. Até é recente. E o Lourosa terceira liga? esteve lá o ano passado. Você esquece em 72. No ano anterior 73. desceu. Isso é terceira nacional. Terceira esquece, liga. esquece. Terceira liga. Quer dizer, eu estou a falar do Lourosa desde que terceiro ele, escalão. quase Mas eu não- desde Mas quando eu não ele nasceu. estou, Não é não desde estou a brincar quando... consigo agora. Eu- Estou a falar em realidade. Eu também estou. A terceira liga tem 4 ou 5 anos. Ou seja, A Liga 3, o nós Lourosa, estamos na Liga 3. o Lourosa, este ano foi brilhante, já o disse. O ano passado Foi quase brilhante. Quase. Acabou por ser frustrante. Porque Só perdeu com uma equipa o da Lourosa segunda o ano liga. passado teve o contrário, que foi já toda a gente achava que, e depois morreu na praia. Pronto. No ano anterior, salvo erro, subiu porque tinha descido no outro ano da terceira para os campeonatos de Portugal. Exatamente. Portanto, o Lourosa, e sem brincar, e não tem assim a experiência de terceira liga como só as camisolas já dava para ser Presidente, campeão. Eu Repare-se faço uma nisto, equivalência, eu peço desculpa. Eu equivalo, portanto, a terceira liga à antiga terceira divisão. Porque pronto, Agora é um bocadinho diferente. é um Está bocadinho muito, evoluiu diferente, muito a terceira porque- liga e eu tá, também isso já já é em termos técnicos. Liga 3 já é quase profissional. Claramente, mas agora eu tenho o direito de fazer a equivalência. É evidente que a terceira divisão, na qual eu participei em muitos campeonatos, reconheço de que não tem a mesma qualidade que tem hoje, portanto, a organização da terceira Exatamente, liga. eu até ia pegar mais aí, às Claro. vezes nem é uma questão de qualidade, é questão É a daquilo que a organização, organização que é é necessário para evidente. competir numa Agora, competição e outra. O Lusitano de Lourosa, o nome Sim, do sim. Lusitano de Lourosa, Até ou na Até o terceira próprio antigo divisão, campeonato ou na de Portugal terceira liga, anterior para agora sempre é exagerado. brutal. Mas isso tem que se ganhar estatuto. E eu Tem às que vezes ganhar, falava então, nisso. duas no Feira. vezes campeões nacionais da terceira divisão ou terceira liga, quer dizer, não acha que é ter estatuto? Você se misturar, Ser você misturar a terceira vice-campeão. divisão com a terceira liga e eu retiro já o Não, mas é isso a Se minha. falarmos na terceira a minha- liga, numa Oh, competição tem 3 quase anos, profissional. tem 3 anos e numa nós competição quase participamos sempre profissional, nela. não tem, você tem, a terceira liga tem 16, 18. 20 equipas. Não, 18 na primeira, 18 na segunda, portanto só tem 36 clubes à frente
E nessa terceira divisão que você fala, tinha pai 60. Não, mas o Lourosa foi o 22º a equipa nacional exatamente a jogar na segunda divisão nacional, sabia? Sim, há 40 Em anos. 75, 76, a melhor classificação do Lusitano e do Lourosa na segunda divisão foi simplesmente a 22ª equipa a nível nacional. Porque conseguiu ser o segundo lugar, o segundo lugar na Zona Norte. Portanto, 18 equipas da primeira divisão. Uma vez. Hã? Uma vez. Pronto. Já tem estatuto para isso. Eu acho que não tinha. Isso só é um elogio para o Lourosa. Ao dizer isto é um elogio para o Lourosa. Só para concluir, por causa das qualidades dos plantéis, eu não sei se o Pedro Miguel bateu esse recorde ou não. No na presidência do Hugo, o recorde de número de vitórias do Lourosa consecutivas, acho que ainda é do André Ribeiro. E o que isso No conta Campeonato para de quê? Portugal. E isso conta para quê? Conta no sentido de que o Lourosa sempre teve, todos os anos, todas as competições onde o Lourosa entrou, desde que o Hugo é presidente, o Lourosa, se não era o melhor, era um dos melhores e maiores orçamentos daquele campeonato. Só por aí, ou seja, se antes Mas ser o maior destas pode não duas ser o últimas, melhor. mas se antes destas duas últimas épocas já havia essa qualidade e nunca se conseguiu atingir esse objetivo, a responsabilidade, por isso é que o mérito que eu dou a esta mudança que parece pequenina, mas é muito importante, de ter conseguido reforçar a sua estrutura com alguém que perceba de futebol, como é o Nuno, ou seja, o Lourosa, nas últimas duas épocas, a esta época e a época passada, são provavelmente, apesar desse 22º lugar, as duas melhores temporadas da história do Lourosa. O Nuno entra Lourosa- já na subida do Campeonato de Portugal para a Liga 3. Pronto. Mas é aonde o Lourosa tem um salto qualitativo enorme, é com a entrada do Nuno, porque a estrutura precisava disso, e vários treinadores que passaram pelo Lourosa foram sempre alertando para isso. E aonde há aqui, e vou reforçar aquilo que disse, aonde o Hugo é Eu um já estou grande... arrependido de ter falado nisso, Não, porque aonde o fica Hugo... um mal-estar em mim próprio Não. estar a Não, porque eu ia falar nisso. a falar dos se presidentes. você não- É que, no mas balanço isso já do Lourosa, eu ia acontece, falar nisso. já acontece Atenção. a nível de primeira divisão. Mas, Quer dizer, os presidentes agora não, Não, mas, por exemplo, se você ou não- é o treinador, Se você ou não- é o diretor desportivo, ou é o que é, como é que se chama? O team team manager. ou não sei quem, ou há outro nome. Mas olha, se você não tivesse tocado no assunto, eu iria, ao falar no balanço Lourosa, eu ia falar neste tema. Mas eu não mesmo. tirei valor nenhum ao Nuno. Eu não estou a tirar nenhum valor Mas ao eu não Nuno. estou a dizer que você não tirou. Eu só estou a reforçar que o grande líder do Lusitano e de Lourosa, que é, de quem eu tenho o prazer de ser também amigo, e orgulho nisso, eu tenho uma excelente relação com o Hugo, e dei-lhe os parabéns pela subida, e ele sabe disso, aonde o Hugo ainda mostrou mais a maturidade que está a ganhar como presidente e que o surpreendeu, de facto, ele já ser conhecedor de muita coisa, foi isto. Foi ele também ter percebido que necessitava de alguém ao seu lado que lhe desse ainda mais qualidade e que pudesse ter a maturidade que você, surpreendido ou não, ficou pela positiva de facto ver que o Hugo é uma pessoa muito mais madura, já é presidente há 8 anos, o Rodrigo Nunes de 2001 não é o mesmo Rodrigo Nunes de hoje. É pior. Não, mas é pior. mais experiente, ganhou maturidade. Portanto, acho que o Lourosa está de parabéns, Vitor. fez uma grande temporada e para a semana falaremos do que aí virá. Exatamente. E vamos ter que deixar um ano de tempo e para fazermos uma análise mais efetiva. Na próxima semana vamos fazer a análise completa da segunda liga com o Feirense e vamos fazer o lançamento do futuro. E é exatamente o nosso último programa deste formato. Poderá haver um programa especial, mas depois falaremos para a próxima semana. Mas para bom abono daqui também desta discussão soltar. E é importante estes balanços aqui e também tenho que dizer obrigado pela vossa competência, porque eu fico deliciado a ouvir-vos e é muito importante também perceber que quando falamos aqui neste programa, ao longo de toda a época, é exatamente sempre naquilo que é a opinião de todos os nossos craques microfone, do melhor para os clubes, e até agora percebemos exatamente que em todas as intervenções há um conhecimento aprofundado e muitas vezes matéria de opinião, que cada um tem a sua, não é? Portanto, fica esta nota também, um abraço para vocês que têm feito este programa. Vitor. Depois de tudo isto, dizer o quê? Reforçar Que São aquilo, João jogou melhor que o Lourosa. reforçar que o Lourosa é um justíssimo vencedor do campeonato que fez, da classificação que teve.
pelo tipo de futebol praticado, porque também teve a estrelinha da sorte em alguns momentos, mas não há campeões sem essa estrelinha, mas foi à procura dela. Parabéns a Lourosa, parabéns a tudo o que é o universo Lusitânia de Lourosa. Obviamente que esta discussão que estávamos aqui a ter, nada disto acontece sem o Presidente. O Presidente é o primeiro que tem a visão, é o mentor, é aquele que leva com as balas, é aquele que apanha as canas, é aquele que é quase como um saco de boxe, muitas vezes quando as coisas não correm tão bem. E também é verdade que muitas vezes os adeptos, quando se ganha, falam mais facilmente do jogador, falam mais facilmente do treinador, falam mais facilmente do roupeiro. O Hugo é um homem de visão, demonstra na sua atividade profissional e empresarial, é um homem que tem visão, é um homem que percebe muito sobre aquilo que é fazer crescer uma marca. Implementou esse caminho, ao longo do tempo foi aprimorando, ao longo do tempo foi reestruturando e estruturando o Lusitânia de Lourosa. E, portanto, é um homem de visão. E um homem de visão faz acontecer. Obviamente também tem as ferramentas necessárias para fazer acontecer. Agora, o Lourosa tem que ser não um exemplo a seguir, mas tem que servir também de referência para quem quer crescer. E é preciso ter alguém que tenha visão, alguém que tenha capacidade de liderança, alguém que compreenda bem a matéria-prima que tem nas mãos e, portanto, depois olear toda uma estrutura, toda uma equipa e escolher aqueles que são os melhores. E o Nuno Correia revelou-se um dos melhores, pelo menos na Liga 3, revelou-se ser um dos melhores, porque teve que refazer várias equipas, teve que reestruturar várias equipas, teve que contratar também vários jogadores. Nós não fizemos o funeral ao Nuno Correia quando as coisas não corriam bem, fizemos aquilo que fazemos aqui hoje, que é analisar o momento, um balanço, Naquele uma momento. chamada de atenção àquilo que não estava a correr tão bem. E, portanto, eu não tenho a menor dúvida que este programa é ouvido por muita gente, também por gente ligada às estruturas dos clubes, ligada aos clubes, e, portanto, obviamente, com uma opinião aqui, uma sugestão acolá, um apontamento. Ninguém quer o mal dos clubes vizinhos. Eu continuo a dizer, eu quero ganhar sempre também aos meus clubes vizinhos, mas não havendo um confronto direto, eu quero que os clubes vençam os seus jogos. Portanto, e acho que qualquer reparo que às vezes possamos fazer a algum clube, como eu faço ao Lourosa, como faço ao Feirense, chamar a atenção naquilo que é a minha opinião, com os dados que tenho sobre um outro aspecto. Também os meus colegas fazem essa partilha sobre o São João de Ver e todos estamos aqui para valorizar os clubes do Concelho, para valorizar os clubes do Distrito de Aveiro e, portanto, esse é o nosso também papel, não diria pedagógico, mas partilhar aquilo que sabemos. E, portanto, parabéns ao Lourosa, parabéns ao Hugo Mendes, parabéns também ao enorme diretor desportivo, Nuno Correia, a toda a gente que trabalhou no clube, aos adeptos que são muito fervorosos e que às vezes as suas emoções são uma montanha russa, mas é essa a especificidade do adepto de Lourosa. O adepto de Lourosa é assim e tem muito a ver com razões históricas da sociedade e, portanto, daquilo que o povo de Lourosa teve que também, e não só de Lourosa, mas estamos a falar de Lourosa, de sofrer para poder subir na vida, de uma terra que trabalha a cortiça, que trabalha e trabalhou horas extenuantes. Portanto, essa é a massa da gente de Lourosa, o trabalho duro e poder também... e isso sente-se depois no futebol, essa sua história da sociedade, depois sente-se no futebol. Portanto, muitos parabéns, são uns justos vencedores, uns justos campeões nacionais e que para o próximo ano que possam, pelo menos,
manter-se na segunda liga. Eu ouvi-vos com muita atenção e acho que é importante dizer isto, que é para todos nós percebermos o que é que aconteceu. Na minha perspectiva, na minha humilde opinião, aquilo que o Presidente estava a falar é verdade, que isto é assim, isto está de tal maneira, as escolhas do Presidente, o Marques, O Mendes. Hugo Mendes, peço desculpa, as escolhas do Presidente Hugo Mendes, aquilo que poderemos chamar de evolução na sua forma de pensar, é a mesma que aconteceu com o Nuno Correia. O Nuno Correia também foi responsável por Renato Coimbra. Pois, exatamente. Portanto, o que eu queria aqui dizer, não sendo eu o dono da verdade, é que eu estou de acordo com vocês, parece que estão a ter opiniões diferentes. Mas está, exatamente. Mas no fundo, vamos lá ver uma coisa. O que é que aconteceu com o Presidente? O Presidente Hugo, inteligentemente, teve, e acho que era aquilo que o Presidente estava a dizer, cada um de nós, e é por isso que nós quando falamos de experiência, a experiência não é só ter idade, não ter muitos anos de condução, nem sempre o melhor condutor que tem muitos anos aprende a conduzir. É, na verdade, é vivenciar algumas coisas e ter a capacidade, porque o grande líder é aquele que se reúne das melhores pessoas. Claro. Mas não quer dizer com isso que continua a não errar. Porque a verdade é que está tal e qual o Presidente Hugo em relação ao Nuno Correia, ou aquilo que foi o upgrade do Rui Correia, do Nuno Correia, e muitíssimo bem, porque é importante, desde que sejam, as pessoas quando são válidas são todas importantes, isso é que é fundamental, é a mesma coisa que se passou com o treinador, e acho que estão de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Nós estamos mesmo na reta final, eu vou fazer aqui um pequeno desafio, vão ter que ser muito breves a responder. Eu vou relembrar o resultado dos playoffs e vou-vos desafiar a lançar aqui, na vossa opinião, quem é que vai passar nesses playoffs. Lembrar que então que a fechado, a AFS recebeu e venceu o Vizela por 3-0, portanto na próxima eliminatória teremos Vizela AFS. Já isto no que diz respeito ao play-off de acesso à Primeira Liga, ou de manutenção na Primeira Liga. No play-off de manutenção na Segunda Liga / acesso à Segunda Liga, o Belenenses recebeu e venceu o Passos Ferreira, portanto teremos Passos Ferreira Belenenses na próxima jornada. Rodrigo Nunes? Eu vaticinava a passagem ou a vitória neste play-off da primeira e da segunda, vaticinava para o Vizela, pensava que era o Vizela que ia subir à Primeira Liga, até por aquilo que foi acontecendo ao Vizela na parte final do campeonato e aquilo foi acontecendo ao Aves na parte final da primeira Liga. O que é certo é que o primeiro jogo deixa quase o Aves na primeira divisão. Portanto, vou vaticinar agora, até pode perder, mas que o Vizela vai ficar connosco na segunda liga. Em relação ao Belenenses e ao Passos Ferreira, eu acho que o Passos Ferreira está como o Feirense estava o ano passado. A única diferença é que Belém não é propriamente o Friamundo, porque se Belém fosse o Friamundo, por acaso veste ainda azul, a coisa ainda era bem mais grave. Por isso eu acredito que sem a pressão de ser o Friamundo, mas sim o Belenenses, que o Passos Ferreira consiga virar o resultado agora no seu estádio. Mas também aquilo que tem acontecido ao Passos Ferreira na parte final do campeonato, nos jogos em casa, eu acho que não me recordo dele ter ganho um jogo nestes últimos 4 ou 5 jogos a partir do Feirense. Tenho dúvidas que o Passos Ferreira tenha ganho algum jogo. Portanto, se o Passos Ferreira manter esses resultados, que é não vencer em casa, é o Belenenses que vai jogar com o Feirense e o Lourosa na próxima época. Xavier? Olha, infelizmente deve ser o AFS, não digo infelizmente pelo nosso amigo Zé Mota, mas porque já o disse várias vezes, não me revejo neste tipo de projetos desportivos e não concordo com ele. Portanto, infelizmente são 7 minutos que traíram, se calhar, uma grande recuperação do Vizela. O Aves marca em 7 minutos 3 golos, dos 62 aos 69 ou dos 63 aos 70. 62 aos 70. E eu não vi o jogo, mas imagino que esses 7... Nós não podemos lamentar. Há muitos que sofrem 3 golos também se lamentam, mas nós não é porque sofrer 3 mas golos. estes sofreram em 7 minutos, não foi em 2 horas e meia. Podemos sofrer. Mas sofrer 3 golos em 2 horas e meia que é complicado. Outros já estavam no restaurante a festejar. O Porto sofreu 3 golos na Supertaça. Temos de ser breves, temos de ser breves. Com o Sporting
e depois marcou 4. Pronto, mas não vai ser fácil para o Vizela. Se o Vizela marcar um golito cedo, temos então... que também Vamos deixar o Xavier. Se o Vizela marcar um golito cedo e tal, pode ser que ainda vir. Porque eu não vi o jogo, mas para ser pelos minutos dos golos, não deve ter sido um jogo assim tão desequilibrado para o resultado mostrar isto, honestamente. Porque, como o Presidente diz, o Vizela estava a fazer uma recuperação tremenda e a jogar bom futebol, e o Aves vinha numa decadência de futebol. Portanto, isto não deve ter sido o resultado não espelha a diferença entre as duas equipas. Acho que a segunda mão, o Vizela só terá a hipótese se marcar um golo cedo, porque pode, e jogar no Vizela não é fácil. Não, o Vizela só vai ter hipótese de marcar 3 golos. Sim, exatamente, mas obviamente que o Aves com mas se marcar 3 não tem hipótese. Não, mas se marcar cedo, não. Tem que marcar mais 3. Mais 3. Mas marcar primeiro muito cedo e depois não marcar os outros. Honestamente, eu não estou a ver o Vizela não estou a ver o Vizela a virar isto e acho que vai dar para o Eu Aves. percebi, eu não estava a brincar. O Belenenses Passos de Ferreira. Por acaso vi um pouco do jogo Belenenses Passos de Ferreira. O Belenenses jogou, na minha opinião, melhor que o Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira está de facto descaracterizado. É uma equipa completamente descaracterizada. Não faz sentido. Parece que o que está ali é só as camisolas. Andam ali a passear as camisolas. Não sei o que é que está ali a passar em Passos. E se o Passos de Ferreira sobreviver, será uma surpresa para mim. Portanto, eu aposto que o Belenenses vai conseguir segurar o seu golo, que leva de vantagem, porque eu não estou a ver, e aqui... Passos Ferreira tem 4 vitórias em casa esta época. E Mas aqui os últimos jogos não ganhou nada. Ganhou aos Chaves no dia... Espera aí que agora perdi aqui. No dia 30 de março e depois a outra vitória vem do dia 19 de janeiro contra o Mafra. Exato. Este ano teve 2 Duas vitórias. vitórias. Já está no civil, ou seja... Minto, tem 3 porque ganhou no dia 5 de janeiro ao Académico Viseu. E este 4-3. Belenenses Passos de Ferreira, e rematando um bocadinho na analogia que o Rodrigo aqui falou e bem, e que o Vítor hoje fez-nos questão de lembrar, que faz hoje um ano que o Feirense ganhou aqui a Lourosa 3-0, eu vou dizer deste Belenenses Passos de Ferreira uma coisa muito simples. Eu não me acredito que o Passos de Ferreira joga a Feirense e também não me acredito que o Belenenses venha jogar à Lourosa. Vítor? Olha, muito rapidamente, Temos de ser breves, o resultado 3-0 é um resultado desequilibrado. É evidente que se o Vizela no jogo em casa fizer um gol nos primeiros minutos, Normalmente quem marca 3 fica sempre desequilibrado. portanto, parece-me que é um resultado bastante difícil de contornar. Tenho algum gosto pela equipa do Vizela, pelo tipo de campeonato que fez, pelo tipo de futebol que praticou, mas acho que vai ser difícil, muito difícil. E também acho que é difícil para Passos Ferreira ultrapassar este Belenenses. Não que o Belenenses seja uma super equipa da Liga 3, mas tendo em conta o estado da equipa. Portanto, a qualidade está lá, o plantel do Passos Ferreira tem jogadores de enorme qualidade. Não sei que trabalho psicológico está a ser feito neste momento naquela equipa, acho que mais do que o técnico, este Passos Ferreira tem que mexer na cabeça dos jogadores para poder mexer com o resultado. Portanto, se isso acontecer, o Passos Ferreira é melhor do que o Belenenses, mas tem que o provar em campo. E que futuro se Passos de Cheiro? Francisco Salão? Eu ouvi com atenção e concordo plenamente com o que estão a dizer, mas eu hoje, como estou com os chavões, não é? Eu hoje estou com os chavões, vou dizer que isto não há teoria infalível. Teoria de mudar um treinador a 2 jornadas do final, portanto, caiu de terra dizer que não tem resultado. Pode até ter resultado. Teoria de que a equipa que vem de grande positividade, que vem em grande de uma forma galopante, não só a atingir resultados, como também a ter performances extraordinárias, porque tem muita qualidade, que é o caso do Vizela, também cai por terra. Mas é engraçado que os dois jogos estão emanados daquilo que se chama falta de eficácia. E digo falta de eficácia para uma equipa que perdeu 3-0, que foi o caso do Vizela, e falta de eficácia para uma equipa que ganhou 2-1, foi o caso do Belenenses. E vou já explicar. A equipa do Vizela, só para terem uma ideia, aos 33 minutos da primeira parte, tinha na ordem dos 68% de posse de bola perante o restante 22%,
32. 32%, peço desculpa, que é manifestamente a jogar em casa, manifestamente mal. Em todos os itens do jogo, a equipa do Vizela superiorizou-se completamente à equipa do AVS. A verdade, ou do Aves Estado. A verdade é que depois, aqueles 7 minutos fatídicos, e que acho que também tem muito a ver com aquilo que é a experiência do próprio José Mota, que o tal pragmatismo com que ele montou a equipa estava nitidamente à espera de alguma coisa que acontecesse, e também aquela felicidade que é preciso ter no jogo. Já no Belenenses, e por isso é que eu digo que às vezes, e voltando à história da teoria, que não há nenhuma teoria que seja infalível, nós não sabemos o que é que poderá acontecer. Obviamente com o SES agora no próximo jogo, o Vizela tem qualidade para ganhar como o AVS. Nós pensávamos que não tinha qualidade para ganhar sequer o Vizela, muito menos ganhar por 3-0. Nós nesta altura pensamos que o Vizela pode ter qualidade para acontecer. E atenção que o estádio do Vizela é um estádio também difícil, e porque há qualidade. Portanto, tudo pode acontecer. Eu estava a brincar, evidentemente, é preciso marcar 3 ou 4 golos. A missão torna-se muito, muito, muito difícil, e torna-se ainda mais difícil porque o Aves é uma equipa que não joga a bola. O Aves é uma equipa que tem no sistema defensivo ali um pouco, e ganhar 3-0, ainda menos se vai preocupar em jogar a bola. Já o Belenenses teve uma atitude competitiva extraordinária. A mim também surpreendeu-me a superioridade que o Belenenses patenteou perante um Passos Ferreira, que joga uma cartada decisiva naquilo que é não só o futuro desta época, mas o futuro do clube, porque acho que é fundamental para o Passos Ferreira pelo menos manter-se a este nível, mas é como tudo, isto é futebol, e nada pode se dar como garantido, não é? Como dizias aqui. Américo Teixeira, para fechar. Eu não tenho praticamente mais nada a acrescentar, a não ser, portanto, enfim, fazer um paralelismo, portanto, em relação ao ano passado. O Belenenses e o Passos Ferreira e o Lourosa, portanto, Feirense. Tudo é possível. O Lourosa no primeiro jogo foi nitidamente superior, e depois no segundo, pronto, o futebol é isto. O futebol é o momento da época, é o momento do jogo, é o momento, enfim. O futebol é bonito exatamente por trazer o Vizela diria que são 7 minutos de coisas como é. Exatamente, às vezes a sorte, quer dizer, eu vou falar para pôr o Xavier mais um bocadinho nervoso. Nós assistimos de facto a uma final da Taça de Portugal, enfim, em que uma equipa dominou, portanto, na primeira parte, e depois, portanto, sofre o resultado de 3-1. Quem não visse o jogo dizia, eu sou portista, mas não vamos falar aqui da primeira divisão. Não, é só para falámos. Por isso é que eu falei em paralelismo, portanto, e no futebol, o futebol tem deste tipo de coisas, quer dizer, quem é que havia de dizer de que aos 90 mais 10 o Sporting tem. Não foi crime, porque na minha opinião não há crimes no futebol. Há jogadas, portanto, que umas são certas e outras não são, mas o penalti é indiscutível, portanto o penalti é a favor do Sporting. Então quem é que passa, Vizela ou Passos Ferreira? Não sei. Então, mesmo, portanto, no outro resultado do Aves, com toda a franqueza de ganhou 3-0, eu não sei. Porque o Vizela pode, de facto, também virar o jogo. O futebol tem destas coisas. Na próxima semana teremos então o nosso último programa desta época, em que vamos fazer a análise à segunda liga, à época do Feirense, um pouco como fizemos, e vamos, já com os playoffs decididos, fazer a antevisão do que será a Liga 3 da próxima época e a segunda liga da próxima época. Tudo para acompanhar aqui nos seus 92 FM. Vamos então às notas finais. Xavier, hoje começamos por ti. Olha, a minha nota das finais são duas. A primeira, bastante positiva, dar os parabéns ao meu primo José Neves, que conseguiu ganhar a série na Zona Norte da 2ª Divisão Distrital pelo seu Sanguedo. Fiquei muito feliz com esse resultado. É a segunda subida que ele tem na carreira, na curta carreira dele de treinador. Na altura subiu o Canedo também. Também subiu o Canedo, portanto, o meu primo José Neves, que é o pai de Ruben, fiquei muito feliz por ele, e vou com todo o gosto. No próximo domingo, a Cidade de Futebol, a linha Aveira é chamada Cidade de Futebol, é lá a finalíssima da 2ª Divisão Distrital. Aldeia de Futebol. Aldeia de Futebol contra o Vaguense.
penso que foi isso que ele me disse ontem liguei-lhe para lhe dar os parabéns, e é finalíssimo, é no domingo, e eu vou com todo o gosto e toda a minha parte familiar que me une ao meu primo, torcer para que o Sanguedo conquiste, e porque é um clube também do nosso concelho, e portanto desejar que o Sanguedo conquiste. É como ele me disse ontem, vou só confidenciar isto, era a cereja no topo do bolo. O principal objetivo do Sanguedo está conquistado, mas ganhar a final, ser campeão, é sempre o ponto máximo do objetivo que se predispôs o Sanguedo, e está ali um projeto, sinceramente, à realidade, obviamente, está ali até um projeto bastante interessante. Depois, a minha nota final mais negativa, que é de facto o que aconteceu ontem fora do âmbito, na minha opinião, futebolístico. Calcar a cabeça de um ser humano que está deitado no chão não é um ato de futebol, não é desporto, não é nada, é um crime. Eu, se sair agora aqui para a porta fora e estiver ali o senhor deitado no chão e eu calcar-lhe a cabeça, se a polícia passar, eu sou detido, porque isso é crime, está no Código Penal. E eu espero sinceramente que o visado, já nem falo no lutador do wrestling, mas esse pode dar chapadas, pode dar cotoveladas, que ninguém lhe faz nada, joga sempre, nunca é expulso. O que eu quero frisar é que espero sinceramente que alguém, porque já vi que da parte do Sporting a vergonha é tanta que eles nem conseguem repudiar isso, que alguém pare com isto, porque que futuro é que nós queremos no desporto? Se é isto... Não, eu queria, a minha nota final vai, portanto, para o Henrique Calixto, de que provavelmente irá ser o nosso futuro presidente dos treinadores, e pronto, eu queria convidar... Já votou nele? Mas vou votar. Convidar os treinadores daqui da feira e do núcleo de treinadores de futebol de Aveiro, se me estiverem a ouvir, se quiserem ir votar. Portanto, nós estamos a organizar, nós, os antigos elementos do núcleo de treinadores de Aveiro, a organizar-nos para irmos, portanto, no sábado de manhã, e é evidente que é livre, quem quiser vota, quem quiser. Também só tem ou duas. Tem duas hipóteses, acho eu, mas a outra já nem a conheço. Pronto. Infelizmente, a luta dos treinadores é tão pouca de que, mesmo que eu não fosse votar no Henrique Calixto, ele vai ganhar. Sim, mesmo. Pronto, e é um apelo que eu faço a todos os treinadores, que se quiserem ir, que me contactem, porque organizamos e vamos todos juntos. Olha, eu ontem a preparar o programa escrevi um texto para partilhar com os ouvintes hoje. Só dizer, é Henrique Calixto e André Reis, os dois candidatos. Estava a faltar o nome só para contextualizar os nossos ouvintes. A voz da bancada. Há coisas na vida que não se explicam, sentem-se, vivem-se. E o amor por um clube é uma dessas coisas. Ser adepto é muito mais do que assistir a um jogo. É acreditar mesmo quando a lógica diz o contrário. É sofrer por 90 minutos e, às vezes, muito mais. Como se a própria vida estivesse ali, entre as quatro linhas. Quando ganhamos, explodimos de alegria. A voz falha, o coração dispara, os olhos brilham. Abraçamos desconhecidos como se fossem irmãos, porque, naquele momento, somos um só. Uma família feita de emoção, de paixão, de entrega total. Quando perdemos, dói-nos as derrotas como se fossem nossas. E são. Sentimos o peso do resultado nos ombros, mas mesmo assim voltamos. Voltamos sempre. Porque ser adepto é ser leal, é ser presente, é estar lá, na vitória ou na derrota. E depois, há aquele momento, o instante em que a bola beija as redes da baliza adversária. É como se o tempo parasse, um segundo de silêncio antes da explosão. Um grito que nasce cá dentro, que arrebenta no peito e sai como tudo o que temos. É o golo, aquele momento pelo qual esperamos, pelo qual sofremos. É o prémio da nossa fé, da nossa presença, da nossa voz incansável. Quando a bola entra, tudo valeu a pena. As horas de viagem, a chuva, o frio, a ansiedade, os nervos. Esquecemos o mundo. Saltamos, choramos, abraçamos, rimos. Somos crianças outra vez, a viver o futebol como um coração nu. Nesse instante,
Somos invencíveis. Não importa quem somos, de onde viemos ou o que temos. Somos apenas uma coisa, adeptos em estado puro. E não há nada mais verdadeiro do que isso. Somos nós que damos alma ao clube. Somos a voz que canta, que empurra, que acredita. Somos os que pintam as bancadas, os que percorrem quilómetros, os que vivem cada jogo como se fosse o último. Ser adepto é um ato de fé, uma entrega sem garantias, um amor que não se mede em títulos, mas em momentos, em lágrimas, em sorrisos, em memórias. A nós que sofremos, que vibramos, que nunca desistimos, e este clube vive porque nós o fazemos viver. E enquanto houver um de nós na bancada, a história continua. No futebol moderno, há departamentos para quase tudo. Técnico, médico, de scouting, comunicação, logística. Mas continua a faltar um. O departamento do adepto. Um espaço pensado para nós, que vivemos o clube com o coração. Um departamento que cria pontes, que valoriza a experiência de quem canta, sofre e vibra na bancada. Mas também em casa, no carro, na rádio. Um espaço que pense no adepto como parte vital da estrutura, que alimente a ligação emocional ao clube, que nos ouça, que nos envolva, que nos faça sentir parte. Porque já o somos há muito tempo. O futebol precisa de voltar a olhar nos olhos de quem o ama, todos os dias. Disse. Francisco Sol? Eu não sabia, mas as minhas palavras no início do programa estão a encaixar perfeitamente. Porque não há dúvida que é um excelente texto. Agora, muito seriamente, um excelente texto. E acho que é uma ideia extraordinária para aquilo que é complementaridade naquilo que é a organização, o organigrama dos clubes, que também é importante a nível do adepto. Um autêntico provedor do adepto que acho que faz muita falta e acho que é fundamental. Eu não trouxe nenhum texto, mas prometo que o Presidente Rodrigo trouxe a semana passada. É verdade, o Vitor trouxe mais curto, mas trouxe esta semana. Se calhar para a semana não temos de trazer aqui um documento escrito. Um dos três vai ter que se desafiar a trazer um texto. Não, mas vou tentar, sem documento escrito. Eu permitam-me, não os 30 segundos habituais, mas um minuto. Eu como amante do futebol e como profissional de futebol que eu gosto, e é a minha profissão, e é aquilo que eu irei fazer como técnico, como diretor técnico, como agente, não sei, seja do que for. Presidente é que é difícil, porque é preciso ter dinheiro para ser presidente. Agora não. Também é verdade, também é menos importante. Eu gostaria de dar uma nota muito positiva, cumprimentar a cimeira de presidentes vestidas a rigor que esteve cá em Santa Maria da Feira. Portanto, acho que foi importante. Gente que já foi presidente, outros que não ainda tem foram, alguns que ainda são. e ainda outros que são presidentes, mas isso é o convívio, o são convívio, em que as guerras futebolísticas, em que nomeadamente, e isto vai entroncar, nomeadamente com o adepto, muitas vezes de uma forma exacerbada, acaba por empolar. A verdade é que há, dentro daquilo que é a rivalidade sã do futebol, há convívio das pessoas que pensam o futebol e que, no fundo, são para além daquilo que é a função que exerce. Uma das coisas que para mim mais me dói, é como na vida, é que as pessoas muitas vezes exercem uma determinada atividade, são usadas e deitadas fora. E aquilo que aconteceu aqui foram cimeira de ex-presidentes e de atuais presidentes, ou seja, continuam a ter importância vital. Isto para mim é um ponto importante. Depois, eu gostaria de falar e dar uma ideia para quem nos ouve, de responsabilidade, que eu acho que devemos ser respeitadores e defensores da arbitragem e do árbitro. O árbitro deve ter a defesa intransigente daquilo que é o ser homem e aquilo que é o ser profissional e daquilo que é as suas funções. Todos nós somos humanos e, como humanos, temos o direito de dizer que podemos errar. Contudo, acho que para o bem do futebol e para o bem daquilo que é esta ideia, e para defender o futebol, um árbitro não pode falar só antes do jogo. Deve falar, se dão direito ao árbitro de falar antes do jogo, deve também obrigar, tal e qual como o treinador, que sai mais ou menos nervoso, mais ou menos triste ou alegre, também no final do jogo. E, portanto, aquilo que foi uma tentativa embrionária de falar o
o árbitro Luís Godinho, antes do jogo da final da Taça de Portugal, deveria ser obrigado a falar do final do jogo da Taça de Portugal. Portanto, quando se dá palco a alguém para falar antes, deve-se dar palco para falar depois. E acho que aí sim havia uma coerência e uma linha de raciocínio coerente. Depois, eu durante algumas semanas falei do VAR, fui batendo no VAR, e batendo no VAR de uma forma também simpática e educada. Depois, por uma questão de superstição, deixei de falar do VAR, porque pensava eu que, e como sou supersticioso, que não falando do VAR, não haveria medidas para o VAR. E acho que, eu acho que continuo a dizer, e na linha do meu discurso coerente, ou tentar ser coerente, as pessoas obviamente farão o seu juízo, e ajuizarão da forma que entenderem, eu admito todo o erro humano. Não admito é que o serviço da tecnologia permita falarmos em erro, no mínimo, e para sendo simpático e continuando a ser educado, oftalmológico. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não estou a perceber, em que, havendo protocolos bem definidos para o VAR, havendo imagens que todos nós vemos, na defesa da integridade, e principalmente até quando ultrapassa aquilo que são as leis do jogo, a integridade física de qualquer atleta, acho que estamos a bater no fundo. Não estamos a ter vergonha absolutamente nenhuma daquilo que está a acontecer. Para terminarmos, Rodrigo Nunes. Bom, eu pensava que não se podia falar destas coisas aqui no programa. Já no programa anterior, a arbitragem veio à baila na parte final. Eu nunca limitei ninguém a dizer. Nem fazia sentido. Nós estamos a falar aqui da terceira liga, da segunda liga e só dessas duas divisões, que iríamos falar delas e podemos falar das arbitragens dessas divisões. Mas como deixar-me a possibilidade de eu também falar. Em primeiro lugar, dar os parabéns aqui ao Vítor pelo texto que aqui nos apresentou a falar dos adeptos. Era importante que o Vítor pudesse, por exemplo, entregar este trabalho bem feito aos adeptos do Benfica, que foram aqueles que, e aí sim, um assassínio, cometeram no mesmo estádio que ontem aconteceu a Taça de Portugal. Aí sim, aí foi alguém assassinado. E não vi, sinceramente, na altura, a grande polémica por causa disso. Também durante este tempo todo, e eu era uma das pessoas que até criticava, não aqui, mas no nosso grupo, a qualidade dos árbitros portugueses, e sempre fui ouvindo que eu só falava de bola, que eu só dizia mal dos árbitros, que eu só me queixava dos árbitros. Agora achei piada que alguns dos meus colegas agora também achem que os árbitros são maus, são fracos. Eu percebo isso, porque isto foi mais ou menos 40 anos assim. É evidente que aquilo que se passou de grave ontem no estádio do Jamor, só quem não quer ver é que pode branquear uma situação daquelas. É evidente que aquilo que aconteceu não podia acontecer, não pode acontecer num jogo de futebol, e o jogador em causa tem que ser severamente castigado. Dizer ao Mr. Chaló que ouviu sobre essa questão do VAR e desse lance, e quero dizer que está enganado. Está enganado porquê? Porque o VAR não tem que intervir, ou melhor, o VAR tem que intervir antes da bola partir. A partir do momento que a bola parte, não tem que intervir absolutamente nada. Acabou a jogada. O VAR só intervém quando, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a arbitragem deve melhorar é na questão dos fiscais de linha. Os fiscais de linha, hoje, são para levantar a bandeira se a bola saiu fora ou se não saiu, para fazer lançamentos de linha lateral, se é a favor da equipa A ou da equipa B. Os foras de jogo, a maioria dos foras de jogo, agora, no futebol, não se levanta a bandeira. E o que é que acontece e qual é o protocolo do VAR? Se até vai para canto ou se é uma jogada sem grande perigo, não se levanta a bandeira e o fora de jogo não existe, não aconteceu. Se é penalti ou golo, então vai-se ver se realmente esteve fora de jogo ou não. Eu acho que a mais de 10 centímetros, qualquer fiscal de linha profissional e que saiba estar, tem que levantar a bandeira. E bastava, nesse tal lance, o fiscal de linha ter levantado a bandeira quando o jogador do Benfica recebe a bola em fora de jogo, em claro fora de jogo,
levanta a bandeira, o árbitro apita e acabou ali a coisa. Portanto, se deixou continuar, se fosse penalti, vinha-se reverter e ver que estava fora de jogo. Se fosse golo, era exatamente a mesma coisa e não era golo. Infelizmente, aquilo que aconteceu não devia ter acontecido, mas o VAR, o árbitro não vê. É impossível o árbitro ver aquilo. O árbitro não é culpado naquele Eu falei sempre no VAR, do que falei no VAR. O VAR, de certeza que viu, mas quando viu, é como se costuma dizer no futebol, perdeu o tempo de apito. Perdeu o tempo de avisar o árbitro, porque no protocolo do VAR, bem, o árbitro tem que fazer, e o árbitro tem que fazer, é, perante as imagens da televisão, o VAR a fazer o seu respectivo apontamento, apresentar isso ao árbitro, e o árbitro, porque pode ser castigado o jogador depois à frente. Portanto, não tem, naquele momento não é castigado porque o árbitro não viu, e o VAR viu. O VAR viu, mas não teve tempo, a bola partiu, a bola reiniciou o jogo e o árbitro não pode passar. O protocolo é claro. O protocolo neste aspecto é claro. É como aos fora de jogo e dá canto. O árbitro não vai voltar atrás só porque deu canto ou porque deu uma jogada de perigo de golo e que se perde ali um tempo numa situação que já é ilegal. Que se for golo passa atrás. Isto é quase como um dos golos, um penalti que esteve-se o tempo todo a analisar se era penalti ou não. Ainda bem que estava fora de jogo para remediar um escândalo que ia acontecer ontem, como aconteceu antes até aos 94. Porque se nós olharmos para o jogo e, no cômputo geral, o árbitro esteve mal e esteve bem, para todos. Se olharmos para aquele lance, é um escândalo e não pode acontecer. Mas o árbitro, na minha opinião, não tem culpa porque não viu, era impossível ver aquele lance. Até porque, e todos nós estamos de acordo, isto não pode acontecer no futebol, portanto, um árbitro não imagina que aquilo possa acontecer. Mas o que é certo é que o rapaz levou lá mas ficou bom, continuou o jogo, tranquilo. O adepto do Sporting é que infelizmente não pôde mais ir ver jogo nenhum. Terminamos então assim o nosso Sintonia de Ataque. Regressamos na próxima semana para a última viagem desta época. Portanto, regressaremos na próxima época. Portanto, a todos, continuação de uma excelente final de tarde, início de noite, na companhia da sua Rádio Sintonia.